Volta pra cá. Vocês que estão lá atrás, se não tiver com problema de coluna, de joelho, pode chegar pra perto também. Se tiver, escuta daí. Esta noite eu quero começar dizendo pra vocês que em casa, quando eu orava, eu pedi uma palavra a Deus, uma palavra profética vinda do coração de Deus. Uma palavra que transformasse não somente a sua vida, mas a minha vida também. E eu sentia muito forte no coração quando eu orava também aqui, que talvez eu não vim pregar aqui para uma multidão, não. Eu não vim pregar aqui para milhares de pessoas, talvez eu vim aqui por causa de uma pessoa só. E talvez eu vou mais além do que Deus colocar no meu coração. É que talvez a pessoa que eu vim pregar aqui nesta noite, talvez não esteja aqui nesse grupo. Talvez a pessoa que eu vim ministrar a palavra, um pecador miserável como eu sou, talvez a pessoa que está necessitando desta palavra não esteja aqui neste grupo. Pode estar ali. Eu não sei onde ela está, mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero convidar vocês que estão na Sagrada Escritura a estar pegando no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Vou fazer uma mini pregação aqui, já que o nosso tempo não é tão longo. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Cleiton Cruz de Maria. Para mim é uma emoção muito forte no meu coração estar aqui nesta noite. Já é por estar ministrando a palavra, mas por vir aqui nos combatentes na fé, no qual eu tenho uma ligação muito forte, uma ligação belíssima. Eu estava ali no momento do texto, estava acontecendo o texto e eu pensava, quando eu conheci esses irmãos, o irmão Trovão, a irmã Caridade, o irmão Jeremias, ou até então era Zito, hoje é irmão José. Quando eu conheci essa fraternidade, eu não era isso aqui que vocês estão vendo. Na hora do texto que me veio muito forte no meu coração, era esse sentimento de gratidão por Deus ter colocado pessoas maravilhosas na minha caminhada. Hoje eu faço parte da pastoral carcerária, que visita os presídios, as delegacias, pois a palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 25, estive preso e foste me visitar. Jesus esteve preso, e cada vez que visitamos um que está encarcerado, ele está lá. Hoje eu também sou missionário da igreja. Cleiton Cruz de Maria é o nome missionário. Eu estou aqui em nome da igreja, o qual o pároco me confiou, me deu a carteirinha de missionário. E essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje, nesta noite, ela tem uma identidade tão grande com a minha vida, mas tão grande, e tem com a sua também, de maneira negativamente ou positivamente falando. A palavra que Deus colocou no meu coração está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7. Eu intitulei essa pregação de chamado e vontade de Deus. Gravaram o nome? Chamado e vontade de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, na carta de São Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mas Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Depois consegue uma água para mim, irmão? Uma aguinha? Meus amados, quando eu olhei para esta palavra, três coisas me chamou a atenção nesta palavra. Três coisas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O primeiro ponto que essa palavra mexeu comigo, com o meu coração, é um chamado. Deus não nos chamou, é um chamado. Eu quero trabalhar nesta pregação três pontos com vocês. O primeiro ponto é o chamado de Deus. O segundo ponto é que Ele não nos chamou para a impureza. E
primeiro ponto, chamado de Deus. Repete comigo. O segundo ponto, não nos chamou para a impureza. Terceiro ponto, mas para a santidade. Meus amados, quando eu olho para esta palavra e vejo que Deus chamou, cada um de nós chamou a mim e a você, eu olho para a Sagrada Escritura e vendo a vida de Abraão no capítulo 12 no livro de Gênesis, quando Abraão estava ali um velho, sem muitas perspectivas de vida, e eis que um dia Abraão caminhando por ali, por aquelas terras, ele era um homem muito rico, um homem cheio de rebanhos, cheio de riquezas, e a palavra de Deus tocou no coração de Abraão, e você vai ver na Bíblia Ave Maria o título, vocação de Abraão, chamado. Deus chamou Abraão, e no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, vai dizer que Deus falou para Abraão: deixa tudo, larga tudo, dinheiro, bens, família, rebanhos, e vem, e eu te mostrarei um lugar, eu te darei uma terra, farei de você uma posteridade infinita, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Meus amados, Abraão não tinha, como nós temos hoje, várias vias, várias maneiras de entender o chamado de Deus. A cultura naquele tempo não era tão favorável. A cultura naquele tempo era uma cultura de adorar outros deuses. Mas Abraão sentiu um chamado. E quando o chamado de Deus tocou no fundo do coração de Abraão, o que aconteceu com aquele homem? Ele largou tudo e foi atrás de um chamado. A palavra não diz, Deus não revelou para Abraão para onde ele iria. Deus não revelou para Abraão o que seria lá na frente, o que seria da manhã. Mas Deus precisou de um homem que acreditasse na palavra dele. Deus precisou de uma pessoa que confiasse na palavra dele. Deus precisou de uma pessoa que entregasse a vida inteiramente nas mãos do Senhor. E Abraão não se preocupou com o amanhã. Abraão não se preocupou com depois. Ele confiou num Deus do impossível. Um Deus que está no Salmo 22, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele confiou no Deus que está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo posso, tudo é possível ao que crê. Meus amados, eu estou falando de um chamado. Deus chamou aquele homem. Deus chamou. Olhando para a Sagrada Escritura, eu vejo a vida de Moisés. Moisés estava ali, cuidando dos rebanhos de Jetro. Jetro, sacerdote de Madiatã. Jetro era o sogro de Moisés. E Moisés estava ali arrebanhando as ovelhas. Eis que em Êxodo capítulo 2, versículo 3, diz que a sarça do Senhor queimava no alto da montanha, e o Senhor chamou Moisés. Quando Moisés chega diante do Senhor, o Senhor diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisa é terra santa. Moisés não se preocupou também. Ele teve ali a palavra, diz que ele teve curiosidade. Ele queria saber por que aquela sarça queimava e não se consumia. Mas para ele adentrar o mistério do Senhor, para ele adentrar o mistério de Deus, para descobrir os mistérios, foi preciso ele responder a um chamado. Meu irmão, eu tenho o costume de dizer que o mais importante não é ouvir a voz de Deus. O mais importante não é ouvir o chamado de Deus. Isso não é o mais importante, já é um bom começo. O mais importante é você responder o chamado de Deus. Eu tenho certeza profundamente no meu coração aqui, ó, que muitos de vocês já ouviram o chamado de Deus. Talvez até um religioso, ao viver uma vida matrimonialmente ativa, casado. Outros para viver uma vida celibatário, vida de santidade, já sentiu o chamado de Deus. Já sentiu? O mais importante não é sentir o chamado de Deus. O mais importante é você responder ao Senhor. Imagina só se eu gritasse o seu nome e você desse as costas para mim e eu gritasse seu nome: fulano, 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 ciclano, 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 e você não virasse os ouvidos para mim. Imagina só Deus te chamando nesta noite, chamando o teu nome, chamando, 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 chamando. Você está ouvindo a voz de Deus, mas não está respondendo o Senhor. Moisés, ao tentar subir a montanha Horebe, quer dizer, a montanha de Deus, ele ouviu o chamado e respondeu. A palavra diz no versículo 4, se não estiver enganado, do 1 ao
38 ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Moisés sabia o destino dele, dali para frente? Abraão sabia, Moisés também não sabia. Mas ele confiou na palavra do Senhor. Lucas capítulo 1 fala de uma mãe, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a minha e a sua. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora, o anjo ali ele faz uma proposta. Ele faz uma proposta, uma anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Ela tinha o direito de aceitar ou recusar. Amém? E o que acontece? O anjo explica para ela como seria, como de fato ia acontecer, para se cumprir a palavra de Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Mas Nossa Senhora, como eu, você, Abraão, Paulo, Pedro, todos que foram chamados, nós temos o direito de recusar. Livre-arbítrio. O anjo apareceu a Nossa Senhora e depois de ter explicado tudinho para ela, tudo. Lucas capítulo 1, versículo 38, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Eis aqui a escrava. Ela naquele momento, a palavra deixa claro que Nossa Senhora não compreendeu tanto assim, mas ela confiou no chamado de Deus. Uma coisa incomum, meus amados, mas dois exemplos eu darei aqui. Uma coisa incomum é que quando as pessoas se encontraram com Deus, ela não tinha noção do que Deus ia fazer na vida dela. Eu quero um parênteses aqui agora. Quando eu conheci os irmãos, que eu entrei naquela comunidade, naquele retiro apologético, talvez você que já fez um encontro, eu entrei lá sujo, fedorento. Eu entrei lá como um drogado. Eu entrei lá como um bebum, um cachaceiro, uma pessoa que vivia na impureza, no pecado. Eu não tinha noção. Quando Deus me chamou, vem, vem, e eu respondi sim. Eu não tinha noção que eu estaria aqui hoje. Eu não tinha noção que Deus me levaria a tantos lugares. Olha só, irmão, aonde Deus já me levou, pregar com o irmão Trovão, fulanou a comunidade. Eu tinha noção, mas eu acreditei no chamado de Deus. Hoje eu vivo da fé, da missão. Deus tem me honrado. Eu quero falar para vocês agora de Pedro. Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20. Jesus ia passando, é a vocação dos primeiros discípulos, e viu ali Pedro e André. Olhou para Pedro e falou: larga as redes aí, Pedro, e vem para cá, ó. Vou fazer de ti pescador de homens. Você vai pescar almas. A palavra diz que Pedro e André largou e saiu. Irmão, existe algo em comum entre todos esses homens e mulheres. Eles não sabiam o que aconteceria amanhã. Eles não tinham noção, mas eles acreditaram na palavra do Senhor. Quando as pessoas muitas vezes falam: irmão, mas eu não posso aceitar esse chamado, porque eu não tenho certeza do amanhã. Seu despedido matou o corvo e disse: eu quero Deus é hoje. Seu Agostinho disse: eu tenho medo de um Deus que passa e não volta nunca mais. O seu chamado com Deus é hoje, é aqui nesta praça. A sua resposta a Deus é aqui hoje. Não é quando chegar em casa, não é amanhã, não, começa hoje a responder o chamado de amém. Paulo, já ouviram falar de Paulo? Saulo de Tarso. Saulo, depois que conheceu Jesus de Nazaré, Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele ia perseguir a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Eis que o Senhor teve um encontro com Paulo, chamou Paulo, convidou, se revelou. Paulo perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré. Por que me persegues, Paulo? Saulo. E Saulo, a palavra não diz, mas vamos entender que Saulo ficou perturbado e disse assim: mas como que eu persigo o Senhor? Eu nem te conheço. Mas quem verdadeiramente é tu? E Jesus se revelou para ele e fez um chamado: vai lá, você vai encontrar um homem chamado Ananias, e lá ele vai dizer todas as respostas que você precisa. Paulo escutou um chamado. Saulo, depois que Ananias ali, um homem de Deus, ora, como tantos irmãos orou por mim, teve uma transformação. De Saulo se transformou em Paulo, que significa o menor. Paulo se colocou agora como o menor. Um homem culto, um homem cheio de ideias, um homem cheio de filosofias, teologias, um homem bem estudado, um homem que falava 4, 5 idiomas. Agora se coloca como o menorzinho. A humildade. Amém? Qual foi o primeiro
ponto nós trabalhamos nessa pregação? Chamado de Deus. O segundo ponto desta pregação é que Deus não nos chamou para a impureza. Deus não te chamou para a impureza. Deus não me chamou, não te chamou, não nos chamou. Candeias, Bahia, Brasil, mundo inteiro. Deus não nos chamou para a impureza. O que é impureza? Impureza, o próprio nome está dizendo, é algo que não é puro. Significado de impureza: falta de pureza, de limpidez, que está contaminado, que está sujo. Exemplo: o ar que respiramos, quando ele está contaminado, ele nos faz mal. Se tiver de tal contaminação, nós caímos e morremos, porque não está puro, ao contrário, está impuro. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para ser uma pessoa suja, fedorenta, nojenta, espiritualmente falando, materialmente falando, psicologicamente falando. Deus não te chamou para a impureza. Deus não te chamou para aquilo que é sujo. Deus, Ele quer você como água cristalina. Deus, Ele quer você com a pureza, com a sua essência. Meus amados, quando eu olho para esta palavra de Deus, a minha vida passa como um filme. Quantas vezes eu vivi esta palavra? Eu estava indo contrária à vontade de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 14 vai dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu quero atualizar essa palavra. Todos são chamados, todos, e poucos são os escolhidos. Mas por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Meus amados, eu quero falar para vocês. Se fosse um bate-fu, um bate-lata, Ivete Sangalo, chiclete com uma não sei o que, asa de águia, essa barra estaria lotada. Mas muito foi chamado, amém? E poucos são os escolhidos. É esse pouquinho aqui, ó. Eu não vim para aqui pregar para a multidão. Eu não vim aqui pregar para um rebanho grande. Eu vim pregar para uma alma que queira escutar o chamado de Deus. Eu vim pregar para uma pessoa, porque há mais festa no céu quando um pecador que se converte do que quando 99 entra no reino do céu. Bate palma para Jesus. Pode bater palma. Alimentos. Ah, nossa, quando comemos um alimento contaminado e estragado, passamos mal. Não podemos perder a nossa essência. Algo que você ganhou quando era pequenininho ainda, o batismo, onde recebeu o Espírito Santo. No decorrer da nossa caminhada vamos perdendo e vamos nos manchando e ficamos impuros. Que Deus, Ele possa tocar no teu coração, meu irmão, nesta noite, para você largar a tua vida de impureza, largar a tua vida de pecado. Olhando para o mundo espiritual, o que é impureza? É quando eu faço algo que atinge, que fere a integridade ali, a moral, a honestidade, a santidade de Deus. Quando eu faço algo que entristece o coração de Deus, amém? Qual foi o primeiro ponto que falamos nessa pregação? Qual foi? Chamado de Deus. Um versículo que parece simples e de fato é, porque Deus age nas coisas simples. O segundo ponto foi... Vocês estão ouvindo? Tá legal o som? Qual foi o primeiro ponto? Qual? E o segundo? Não ouvi. Só você entendeu? Qual foi o segundo ponto? O segundo ponto foi que Deus não nos chamou para impureza. O terceiro e último ponto desta mini pregação é santidade. O que é santidade? O que de fato é santidade? Porque foi para isso que Deus me chamou, te chamou, nos chamou, para a santidade. Santidade é qualidade e virtude de santos, que no hebraico vai se dizer kadosh. Eu fui uma vez no monte, eu vou falar isso aqui. Uma vez eu fui no monte lá do irmão orar, o irmão pegou uma pedra desse tamanho e começou kadosh, kadosh, kadosh. Eu não entendi o que era aquilo, kadosh, kadosh. Irmão, o que é isso aí, irmão? Santo, 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 eu quero ser santo, santo,
dizendo: Kadosh, 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 Kadosh. Irmãos, o que é santo? Santidade é viver a qualidade do santo, a virtude do santo. Mas o que é santo? Separado. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santo como o Senhor é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Amados, desde o Antigo Testamento, se você analisar a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, o que mais Deus cobrava do povo era a santidade. O que mais Deus cobrava do povo era a santidade. É o que mais Deus chamava o povo, convidava o povo a uma conversão, a voltar, a sair do caminho de pureza e voltar para a santidade. Nós voltamos agora para Moisés. Moisés ouviu o chamado de Deus, mas quando ele voltou para a sua realidade e foi fazer a missão que o Senhor te convidou, existia um povo que ele foi pastor. Moisés também é tido como uma prefiguração de Jesus. Moisés era pastor de ovelhas. Jesus, João capítulo 10, versículo 11 vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então Moisés ali assumindo ali a prefiguração do Cristo, ele ia arrebanhando um povo. E na caminhada desse povo sendo arrebanhado, muitos ali viviam uma condição de impureza, viviam uma condição de pecado. Moisés aí orava, eu vejo os irmãos orando, pedindo, pagando preço, passando dificuldade, armando tudo aqui, e muitas vezes a pessoa chega aqui e não dá nem ouvido, não dá nem atenção. Eu olho para a vida de Moisés. O Moisés passou por isso na pele. Um instantinho que Moisés saía para orar o Senhor, o povo já estava adorando outros deuses. Moisés subiu para o monte e começou a orar. E alabadarou, Senhor, manda graça a isso. O povo está morrendo, os animais estão morrendo. Quando Moisés volta, o povo está lá, ó, com um bezerro de ouro, adorando o bezerro. Mas é preciso hoje, não é amanhã. É você responder o chamado de Deus, é hoje, para viver uma vida de santidade. Eu quero falar um pouco de novo de mamãe. Existem várias vias para você seguir um caminho de santidade. Você olha para os apóstolos. Pedro tinha um temperamento forte. Pedro era aquele cara incisivo que ele ia para decidir. João era um cara mais teológico, mais calmo. Marcos, Mateus, cada um com uma virtude diferente, mas ambos seguindo um caminho de santidade. Olhamos para a vida de Nossa Senhora, onde o Papa São João Paulo II, o grande, que era apaixonado pelos jovens, ele hoje deve estar triste e feliz. Triste porque tem pouca gente, mas feliz também porque tem alguém aqui que ouve a palavra de Deus. Ele já dizia: o segredo de todo santo é a Virgem Maria, porque ela é a mãe da santidade. Primeira dica de um caminho de santidade: Nossa Senhora. Se você não sabe por que caminho isso é, tem um caminho, Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora vem outros caminhos, outras vias. São Francisco de Assis, Santo Agostinho, para quem gosta de estudar. São Francisco de Assis, quem quer viver ali uma vida despojada, entregue, abandonada nas luxúrias das riquezas. Não fala no microfone. Santo Anselmo, arcebispo da igreja, doutor da igreja, um homem riquíssimo, que quando ouviu o chamado de Deus, largou tudo e foi ao encontro do Senhor. Ouviu o chamado de Deus. Amém? Olhando esta palavra de santidade, eu vejo quando Paulo, ele escreveu aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 21. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se você ler esse capítulo, esses versículos abaixo um pouco, São Paulo vai colocar uma questão: se eu estou aqui, estou fazendo a vontade do Senhor, mas que vontade que eu tenho de estar no céu junto com Ele? Mas por hora é preferível que eu fique aqui. E São Paulo vai dizer o motivo que ele prefere ficar aqui mais um pouco. Sabe por quê? Porque você e eu precisava de ouvir algumas coisas ainda. Mesma coisa, muitas vezes eu já pensei nisso, Senhor. Quero ir para o céu logo. Mas quando eu vejo algumas pessoas que vêm, irmão, me dá uma palavra de direção espiritual, me dá um conselho, eu estou desnorteado. E às vezes eu falo uma palavra, eu
faço uma pregação, ali uma palestra, um conselho, a pessoa fala, irmão, graças a Deus você apareceu na minha vida. Eu falo igual São Paulo, aguenta mais um pouquinho aí, Senhor. Eu ainda preciso pregar para muitas pessoas. Eu não sei o coração que você chegou aqui hoje, mas algo que Deus coloca no meu coração muito forte, até você que está ouvindo aí fora, que você já ouviu um dia o chamado de Deus no seu coração. Você já ouviu um dia Deus falando no teu coração, vem caminhar comigo. E talvez hoje essa palavra está penetrando como uma espada no teu coração, e você está lembrando, está recordando. Sabe qual é aquelas frases no Facebook, no YouTube, na internet? Existem vários meios de pregar a palavra hoje. A palavra de Deus, ela nunca foi pregada como está sendo pregada nesses tempos. Antigamente vai dizer que São Paulo chegou a 600 quilômetros a pé para pregar a palavra de Deus. Apedrejado, barco naufragou, preso, cativo, passando necessidade, Jeremias jogado numa fossa. Então a palavra tinha alguma dificuldade de ser pregada. Hoje eu tenho uma Bíblia no celular, você não tem? Hoje você abre lá no YouTube, vai ver a pregação do irmão Trovão, ver mais de 50 mil pregações. Pregação de tantos outros missionários, até a minha tem, imagina. Então, meus amados, o bom evangelho, ele nunca foi tão pregado como nos últimos tempos. Mas cadê as conversões? Cadê as conversões verdadeiras? Cadê as pessoas com sede de responder o chamado de Deus? É algo que entristece meu coração, porque um dia eu escutei o chamado de Deus, Deus me chamou, e eu falei, eis aqui, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu escravo. E já vão fazer 4 anos já que eu não voltei atrás e não estou pretendendo voltar. Talvez essa palavra está penetrando o teu coração, porque Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Esse é meu recado que eu tinha para você nesta noite. Deus não te chamou para a impureza, mas para a santidade. Fecha teus olhos um pouquinho. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos em nome de Jesus. E com certeza e convicção absoluta, que a palavra de hoje mexeu com você. Eu tenho certeza no profundo do meu coração, da minha alma, que esta palavra que foi pregada aqui, nesses poucos minutos, foi o suficiente para Deus apresentar para você um chamado antigo, para Deus apresentar para você algo antigo. E também você que despertou hoje, talvez hoje você acendeu em você um chamado de a santidade, de viver a santidade com o Senhor, sem se preocupar com o que os amigos vão dizer, sem se preocupar com o que o pai e a mãe vai dizer. Santo Agostinho, que se tem um dia que você pode desobedecer aos pais, é para fazer a vontade do Senhor, diz Santo Agostinho. Você que se preocupava com o que os seus amigos iam dizer, você que se preocupava com o que sua família ia achar de você, você que se preocupou com tantas coisas, mas não se preocupou em responder o chamado de Deus. Deus hoje te chama. Vai sentindo o chamado de Deus no teu coração, meu irmão, minha irmã. Senhor, vai com a tua palavra, com a tua voz, com a tua mão, Senhor. Deus coloca no meu coração de pessoas agora que está profundamente sentindo emoção muito forte, sentindo emoção muito forte na tua alma, e talvez você não consegue nem se conter, talvez você não consegue nem se conter, porque a palavra de Deus penetrou no teu coração. Pode chorar, meu irmão. Pode chorar. É Deus que te chama. É Deus que te chama. Aqueles homens e mulheres, quando ouvirem a palavra do Senhor, disseram: eis-me aqui, Senhor. Eu não me importo com os outros, eu não me importo com o que Candeias vai dizer, com o que meus amigos na escola vão dizer. Eu não me importo, porque eu quero responder o chamado de Deus. Eu não me importo que vão fazer chacota de mim. Eu não me importo que vão me chamar de beado,
Vamos cantar uma canção. Vamos cantar a presença do Senhor. Eu não sei qual é o mar, qual é a muralha. O que foi que Satanás fez na tua história que está te prendendo? Eu não sei o que Satanás fez que você não consegue responder ao chamado de Deus. Mas eu quero falar para você que nesta noite, meu irmão, Deus está tocando profundamente no teu coração. Deus vai derrubar a muralha na tua casa. Deus vai derrubar as muralhas. Ele vai abrir o mar, porque para Ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus é o Senhor, Ele é soberano, Ele é soberano.
nesta noite. Venha! Venha! Deus está lançando um prato no teu coração. Venha! Venha! Venha, amigo. Tem algumas pessoas aqui que também durante muito tempo andou com um pensamento demoníaco no coração, que não era digno de ir para a igreja, que não é digno de receber o corpo e sangue de Cristo, que não é digno de caminhar aqui, de pegar um microfone para orar, que não é digno de ir com os irmãos. Eu quero falar para você que esse pensamento caiu por terra no nome de Jesus de Nazaré. Toda dignidade, toda honra, toda glória e majestade vem do coração de Jesus, e Ele nos deu. Ele nos deu. Ele te deu dignidade. Ele te deu honra, te deu mérito para você vir abraçar a palavra, comungar a palavra, comer a palavra, degustar a palavra, ruminar a palavra, e você ser um homem, uma mulher da palavra. A palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos cumpridores da palavra. Vamos cantar essa canção de novo. fogo do céu. Nós queremos a graça